Nada é mais importante do que o conhecimento que a palavra de Deus nos dá, para que nós possamos desfrutar dos benefícios da verdadeira Páscoa. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa ocasião. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo, é o segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Êxodo 12, 1. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, Deus mudou o calendário do povo de Israel. Já sendo aquele o quarto mês do ano, Deus trouxe para ser o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. Deus amado, nós somos, ó Deus, aqueles a quem foi dado a conhecer as coisas que ainda muitos não conhecem. Podemos nessa manhã, junto com os nossos filhos, com a nossa família, com a família de Deus nesse lugar, desfrutar dos benefícios da Páscoa, entendendo-a não somente com a nossa mente, mas retendo-a também no nosso coração. Fala conosco pela Tua palavra, Senhor, e prepara os nossos corações, a nossa mente, todo o nosso ser, para que no serviço e na celebração da Santa Ceia, nós possamos reviver esta Páscoa, esta diferença que Jesus faz em nossas vidas, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Na sexta-feira eu preguei uma mensagem no término da semana de oração do projeto de vida, sendo aquela sexta-feira da paixão, a sexta-feira da morte do Senhor Jesus. Eu disse à igreja a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, quem tomou conhecimento e está desfrutando do resultado da morte do Senhor Jesus.
Quem sabe, quem conhece qual é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, a quem foi revelada a grande salvação que nos trouxe o Senhor Jesus? A gente sabe que nem todos conhecem, nem todos entendem, nem todos desfrutam desses benefícios. E eu quero falar nessa manhã justamente sobre esses benefícios da Páscoa do Senhor, da verdadeira Páscoa, a Páscoa que foge ao entendimento do mundo, que acha que celebra a Páscoa, mas nem sabe o que ela significa. A celebração, queridos, da Páscoa, em primeiro lugar, ela não é para todos, mas para aqueles que entendem o que foi dado por Deus e podem receber os seus benefícios. Na primeira vez que a Páscoa foi instituída, que ela foi celebrada, na sua instituição, Deus mandou o povo de Israel, que estava em escravidão no Egito, entrarem para dentro das suas casas, e somente eles, em família, estariam celebrando a Páscoa no meio de uma terra em que muitos que habitavam ao seu redor não iriam celebrar a Páscoa naquela noite, mas somente o povo de Israel, ao povo a quem foi endereçado o sacrifício daquele cordeiro. Naquela ocasião, um cordeiro de verdade, um animal, né? Um cordeiro representando o pecado de toda a nação de Israel. Então vários cordeiros, cada um que foi abatido era de acordo com o número da família que iria estar dentro daquela casa naquela noite para consumir a carne daquele cordeiro, cujo sangue estaria sendo aspergido na porta, do lado de fora, nas ombreiras, nas vergas das portas, para que quando a morte passasse pela terra do Egito, não entrasse nas casas onde o sangue do cordeiro estava como um sinal na porta da casa daquela família. No seu nascedouro, a Páscoa foi dada somente ao povo de Israel, quando estava em escravidão no Egito. Mas na sua reformulação, quando Jesus falou novamente sobre a celebração da Páscoa, a Santa Ceia aconteceu na celebração da Páscoa, foi feita por Jesus para que ele assumisse o lugar daqueles cordeiros, não mais cordeiros animais, mas agora o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, para tirar o pecado de todo mundo, não somente de uma nação específica, Israel, mas agora todos os povos, tribos, línguas e nações, como diz o livro do Apocalipse, estariam sendo alcançados por essa celebração. Quando abrimos no Evangelho de Marcos, se você puder abrir comigo, abra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual irei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ou seja, somente com os discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ou seja, a Páscoa agora seria celebrada somente com Jesus e os 12 discípulos. Jesus andou no meio de multidões, Jesus curou multidões, pregou a multidões, mas no momento da celebração da Páscoa, ele celebrou com seus 12, porque ele queria começar algo que estaria mudando as nossas vidas hoje. Naquela ocasião, a celebração da Páscoa judaica se revestiu de um caráter completamente diferente, porque Jesus chega para aqueles 12 e diz: olha, agora
este pão é o meu corpo, esse cálice de vinho é o meu sangue, é o sangue da nova aliança que eu estabeleço com vocês. Ou seja, não mais o sangue de cordeiros, não mais o sangue de cabritos, não mais o sangue de animais, mas o sangue do Filho de Deus. Na sua reformulação, a Páscoa agora era servida aos 12 discípulos. Para a igreja de Jesus, hoje, foi dito pelo apóstolo Paulo que celebrassem com os corações quebrantados e conscientes do seu pecado. É interessante que nesse momento o Senhor nos leva a uma atitude verdadeira, sincera, de arrependimento, para que não mais comêssemos com condenação, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que come sem discernir o que significa esse corpo, come e bebe para si mesmo condenação. Mas a partir da ascensão do Senhor Jesus, a igreja passou a celebrar a Santa Ceia. Eles passaram a se reunir e a celebrar a ceia da mesma forma que os judeus faziam com a Páscoa, agora eles faziam a Santa Ceia do Senhor. Não sabemos qual era a periodicidade dessa celebração, né? Algumas igrejas hoje o fazem uma vez por mês, de 15 em 15 dias, algumas celebram toda semana, tem um culto especial para a ceia, enfim, isso não importa, porque isso não nos foi passado, qual seria a periodicidade dessa celebração. Mas eu posso afirmar para os irmãos que esta celebração de ceia, no dia da Páscoa, ela se reveste de um caráter ainda mais especial. Por isso eu convidei a igreja que os irmãos não faltassem. Essa é a data mais importante do calendário cristão. Depois dela é o Natal, tá? Mas a parte mais importante é aquela parte em que nós entendemos que Jesus morreu e ressuscitou pelas nossas vidas e temos a oportunidade de comer e beber do seu corpo e do seu sangue. Apesar do nosso país observar a Páscoa como um feriado cristão, né? Muitos sequer imaginam o seu verdadeiro significado e por isso não podem usufruir dos seus verdadeiros benefícios. Se você sair pela cidade, pelos shoppings, pelas ruas do nosso país, a perguntar a cada pessoa o que verdadeiramente significa a Páscoa do Senhor, você vai ouvir cada coisa que você vai ficar apavorado, né? Porque para essas pessoas o mais importante, né, é o ovo de Páscoa, aquela correria. Queridos, ontem eu fui almoçar com a família lá no shopping São Gonçalo, como faço às vezes para tornar mais prático o almoço de sábado, e estava lá eu, né, querendo comprar uma garrafa de refrigerante nas lojas americanas. Eu desci para comprar. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para dentro, eu falei: John, suspende o refrigerante. Aí voltamos, aí eu falei: não, mas resta uma esperança, eu vou no Extra. Aí fui lá, andei aquele corredor todo pequeno que você sabe, né? Quando cheguei lá no Extra, que eu entrei no mercado, que eu olhei na direção da caixa, eu vi uma confusão de gente naquela caixa de passar poucos volumes, né? Que aquilo ali parecia uma reunião, uma concentração de escola de samba para sair para o desfile. Eu olhei, eu falei: meu Deus, o que é aquilo? Gente para tudo quanto estava. Eu falei: John, suspende o refrigerante. Voltamos nós. Um desespero por causa de ovo de Páscoa. É um negócio assim: se eu não comer esse ovo de Páscoa, eu vou morrer. Entendeu? É um negócio parecido com isso. Queridos, olha, já faz anos lá na nossa casa que a gente suspendeu, sabe? A gente compra a barra de chocolate uma semana antes, dá para as crianças, entendeu? Pode comer e tal. E eles não ligam para ovo de Páscoa, porque nós ensinamos nossos filhos a não dar valor àquilo que não merece tanto valor.
mas valorizar aquilo que realmente significa a Páscoa. No Brasil, muitos festejam a Páscoa com símbolos e elementos pagãos, totalmente divorciados do verdadeiro significado bíblico, bem típico do comportamento de quem não conhece a palavra de Deus, bem típico. A pessoa não conhece a palavra de Deus, então tudo que é comportamento pagão nas festas cristãs tem sido utilizado. Já há vários anos que a nossa igreja faz uma campanha, né, daquele coelhinho e tal, né? Você é tão inteligente, se formou, estudou, né? Agora vai entender que coelhinho bota ovo, que o coelho nem ovo bota, né? É um negócio complicado. Mas tem a fertilidade, querido, aí já entra para outros caminhos, né? Da mitologia grega, da mitologia fenícia, de uma série de coisas, né? Babilônicos, menos Bíblia, menos palavra de Deus, porque o que a Bíblia diz sobre a Páscoa às vezes fica mascarado, fica encoberto por trás de celebrações que na verdade têm a intenção de duas coisas: faturar, vender, né? Há muitas pessoas que fazem isso com intenção realmente de mascarar. Se você assistir a televisão, você vai ver, não tem uma propaganda, não tem nada que fale do verdadeiro significado da Páscoa. É chocolate para cá, chocolate para cá, para lá, e as fábricas estão comemorando a cada ano, batendo recordes de venda de ovos, de coisas de chocolate, e nesse período o chocolate triplica de preço, entendeu? E as pessoas ficam desesperadas, porque afinal de contas, né, se não comer um ovo de Páscoa, a família vai ter 10 anos de azar, entendeu? Não vai haver prosperidade, enfim, coisa dessa natureza. Mas quais são os benefícios que a Páscoa oferece para aqueles que verdadeiramente a celebram? Primeiro benefício é o benefício do livramento da morte. Livramento de morte. Assim como no primeiro cordeiro livrou os primogênitos do povo de Israel da sentença de morte que seria executada sobre todos os primogênitos do Egito, incluindo os animais. Até os animais morreram, os primogênitos. Mas quando a morte percorreu a terra do Egito, naquele lugar onde o povo de Israel habitava, um lugarzinho chamado Gósen, a morte passou por aquelas casas e não pôde visitá-las, porque o sangue do cordeiro estava sobre as portas daquelas casas. Hoje, Jesus, como Cordeiro de Deus para o mundo, não apenas para uma nação, nos livra da condenação, a morte gerada pelos nossos pecados. Quando a gente celebra a verdadeira Páscoa, nós estamos sendo poupados da morte, porque a Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse era o nosso salário, mas por causa do sacrifício e da ressurreição de Jesus na Páscoa, nós fomos poupados de receber esse salário. Qual o segundo benefício depois da libertação da morte? O segundo benefício é o da liberdade, é o da libertação do pecado. No caso do povo de Israel, eles foram libertos do jugo de Faraó. 400 anos de escravidão, uma nação que não tinha liberdade para nada. Os filhos nasciam escravos, os netos nasciam escravos, os bisnetos nasciam escravos, e todos morriam escravos, com a única esperança de trabalhar até morrer. Mas chegou um dia que Deus deu um basta aquilo tudo, mandou o povo de Israel celebrar a Páscoa e disse para eles: olha, vocês comam rápido, e já comam com o cajado na mão, com a sandália nos pés, porque quando vocês terminarem de celebrar a Páscoa, o tempo de vocês nessa terra acabou. Eu estou levando vocês para uma vida de liberdade. No nosso caso, nós fomos libertos da escravidão do pecado, do jugo de Satanás que pesava contra nós, das acusações que o diabo faz a respeito do nosso pecado. De tudo isso o Senhor nos libertou. Agora eu pergunto, quantos estão aí hoje celebrando a Páscoa que têm conhecimento disso? São poucos. Apesar de sermos uma nação cristã, querido, se você fizer a conta, você vai descobrir que são poucos. Muitos até conhecem,
mas estão completamente afastados da comunhão com Deus. Nós temos hoje, queridos, uma legião de cristãos nominais, uma legião de cristãos compradores de ovos de Páscoa, uma legião de cristãos que não entendem nem valorizam mais, porque estão afastados da comunhão do corpo de Cristo, do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. O terceiro benefício é a promessa de assumirmos e possuirmos uma nova terra. Deus falou para o povo de Israel: vocês vão para uma nova terra, uma terra que emana leite e mel. Eu vou levar vocês para um outro tipo, uma outra dimensão de vida. E para a igreja hoje, em Jesus, nós temos a promessa de uma Jerusalém diferente da Jerusalém de Israel. A Jerusalém de Israel era uma cidade geograficamente situada, uma cidade com dimensões bem medidas, largura, comprimento, mas a Jerusalém celestial que nos é prometida é uma cidade que não é desse mundo, não é dessa terra, não é desse lugar. Nossos olhos ainda não contemplaram essa cidade, mas uma coisa é certa: se você está celebrando hoje a verdadeira Páscoa do Senhor, você está indo para essa Jerusalém, a Jerusalém celestial. Se você abrir a palavra de Deus em Apocalipse e for na última página do Apocalipse, a penúltima, aliás, capítulo 21, versículo 1, Apocalipse 21, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Assim como Israel na Páscoa, na saída do povo do Egito, receberam a promessa de uma nova terra, hoje, quando nós celebramos a Páscoa, nós temos a promessa de uma Jerusalém celestial, que nos está preparada, adornada como noiva para o seu noivo. João viu tudo isso, João contemplou tudo isso na visão do Apocalipse, e nos deixou relatado em carta, uma carta profética, dizendo à igreja: continuem caminhando na direção de Deus, continuem celebrando a verdadeira Páscoa, porque vocês estão indo para Jerusalém celestial, a terra que eu lhes prometo que vocês vão herdar para sempre, para a vida eterna. O quarto benefício é o de possuirmos já aqui uma vida abundante. Porque alguém diria: mas e como será aqui? Porque afinal de contas nós temos uma promessa vindoura, uma promessa futura, uma promessa de eternidade com Deus. Mas qual é a diferença que a Páscoa faz hoje nas nossas vidas, aqui na terra? O povo de Israel foi sustentado por Deus de forma sobrenatural assim que eles saíram do Egito. Eles acabaram de comer a Páscoa. Faraó não suportou a perda de todos os primogênitos do Egito, inclusive o seu próprio filho. Ele disse: olha, tire esse povo daqui, aqui não é o lugar deles, deixa esse povo ir de uma vez. E eles começaram a caminhar pelo meio de um deserto. E eu pergunto: dá para sobreviver no deserto, onde não tem nada para comer, nem para beber, nem como fazer roupas, nem sandálias? Dá para sobreviver num deserto? Queridos, não dá, aquele povo teria morrido. Eu atravessei, queridos, todo o deserto do Egito, indo na direção
do Sinai e depois na direção de Jerusalém. E o que eu vi, eu disse: Jesus, não dá para sobreviver aqui. Não é só sol, não é só areia. Eu pensava que quando a gente fala de deserto, a gente lembra o deserto do Saara, né? Aquela imensidão de areia. Não, queridos, não é só areia, não. O deserto do Sinai é um deserto de pedra, de cascalho. Não tem, em alguns lugares não tem como caminhar, é um negócio complicado. São montanhas, cordilheiras inteiras de cascalho, de pedra, onde você não vê quase que vegetação nenhuma. Alguns lugares não tem nenhuma vegetação. Mas por que Deus fez isso, queridos? Para nos mostrar hoje que assim como Ele dirigiu o povo pelo deserto 40 anos, e não deixou que faltasse água para aquele povo, e não deixou que faltasse comida para aquele povo, e suas sandálias não se gastaram, suas roupas não se consumiram. O que Deus queria mostrar para nós hoje, queridos? É que o Senhor está conosco na nossa caminhada até Jerusalém celestial. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar. Você vai ter da parte do Senhor Jesus, se você estiver vivendo o verdadeiro Evangelho, se você estiver celebrando a verdadeira Páscoa, você vai ter um renovo de Deus na sua vida a cada dia. Por isso Jesus disse: o inimigo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a palavra de Jesus para nós. Nós poderíamos, queridos, enumerar muitos benefícios. Eu aqui enumerei 4, mas nós poderíamos fazer uma relação de benefícios, porque a Bíblia, a história da palavra de Deus, ela é um manual de promessas, um manual de palavras de fé, de encorajamento, de alertas, de repreensão, de educação, de disciplina, para que nós possamos caminhar nesse deserto e saber que quando nós chegarmos do outro lado, nós temos uma Jerusalém celestial nos esperando. Mas se nós celebramos a festa da Páscoa de maneira mundana, de maneira carnal, de maneira pagã, como muitos estão celebrando hoje, a Páscoa, queridos, ela precisa ser perpetuada através da verdadeira celebração, através da celebração da ceia, como faremos aqui nessa manhã. Vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Esta é a verdadeira Páscoa. Não é um chocolate, nem história de coelhinho, porque isso aí remonta a costumes pagãos que demonstram como o povo cristão hoje está ignorante em relação às coisas de Deus. Como as pessoas estão buscando as futilidades e jogando de lado aquilo que verdadeiramente tem valor. Ontem, ao olhar aquela correria, aquele desespero estampado nos olhos daquelas pessoas por conseguirem um ovo de chocolate, eu disse: Jesus, como seria a humanidade, como seria o nosso Brasil, se as pessoas estivessem com aquela correria, com aquele desespero, aquele ânimo de fazer o que eles estavam fazendo para buscar Jesus, hein? Como o Brasil seria diferente? Interessante que, como muitas pessoas vivem sem Jesus, mas não conseguem viver sem o ovo de Páscoa. Eles vivem sem Jesus o ano todo, não lê a palavra de Deus, não ora, não busca o Senhor, não se converte dos seus pecados, continua andando no caminho contrário à vontade de Deus, e não dói nem um dente, não sente falta. Mas quando chega na Páscoa, se eu não comer aquele ovo de chocolate, se eu não levar para casa, se os meus filhos não tiverem acesso a um ovo de chocolate, vai ser uma tragédia lá em casa. Porque eles vão chegar na escola no dia seguinte e os outros vão perguntar: e aí, você comeu o ovo de Páscoa? Ele vai dizer: não,
meu pai e minha mãe não compraram para mim. E vão se sentir as crianças mais desnaturadas e abandonadas da face da terra. Queridos, isso é verdade, queridos. Enquanto nós deveríamos ensinar os nossos filhos, não tem nada de mal de comer chocolate não, querido. A única coisa ruim do chocolate são duas: é que faz cárie no dente e engorda. Entendeu? Não é pecado não. Por favor, não vá, dizer para o seu filho: você nunca mais vai comer chocolate na vida, filho, porque o bispo disse que não pode comer ovo de Páscoa. Querido, não é isso não, tá? Não interprete dessa maneira. Você deve dar para o seu filho até antes, compra lá umas barras de chocolate e tal, deixa ele se lambuzar todo. Se é criança pequena então, come até pelos olhos, fica todo buzuntado de chocolate. Mas começa desde pequenininho a ensinar para ele o verdadeiro significado da Páscoa, para que quando o coleguinha perguntar: e aí, o seu pai comprou ovo? Não, lá em casa a gente come chocolate de outra maneira. Porque o mais importante da Páscoa, você nem sabe o que é. O que é? Aí o seu filho vai evangelizar o coleguinha da escola. Vai estar preparado para dar uma palavra para ele: olha, você não sabe o que você está perdendo. Chocolate eu comi, tá muito bom por sinal, mas eu comi uma outra coisa que você não pode comer e que seu pai não pode comprar no supermercado. Eu entendo coisas que você não entende. E aí esse coleguinha vai começar a ficar intrigado e com inveja do seu filho. Nós precisamos, queridos, mudar determinadas realidades, sabe, no Brasil e na nossa vida. Nós precisamos mudar determinadas realidades. Se essa nação vai se tornar uma nação cristã, nós temos que celebrar a Páscoa como ela realmente é. E temos que celebrar o Natal como ele realmente é. E temos que entender que a festa da carne, o carnaval, não é para o povo de Deus. Não é para que a pessoa se acabe no pecado e na quarta-feira vai lá com cara de arrependido, preparado para o próximo carnaval fazer tudo de novo. O Brasil precisa mudar. E isso vai começar a mudar dentro da nossa casa, quando nós celebrarmos a verdadeira Páscoa com os nossos filhos. Quando nós fizermos aquilo que a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, diz assim: quando os vossos filhos vos perguntarem que festa é esta? Por quê? Porque depois que o povo de Israel saiu, passaram-se os anos, e aqueles filhos que nasceram já não nasceram mais na escravidão do Egito. Então eles não tinham noção do que os seus pais e avós e bisavós passaram como escravos no Egito. Então eles iam perguntar: pai, mãe, que festa é essa da Páscoa que vocês celebram? Aí vocês dirão: é a Páscoa do Senhor, quando o Senhor feriu a terra do Egito e poupou as nossas vidas por causa do sangue do Cordeiro aspergido nas vergas das portas das nossas casas. Naquele dia é o que eles podiam explicar, porque o sangue do Cordeiro de Deus ainda não tinha sido derramado. Hoje nós conhecemos a história toda, hoje nós conhecemos a história completa e podemos falá-la aos nossos filhos. E por que a gente perde tanto tempo, Eu vejo pais cristãos que entopem os seus filhos de ovos de chocolate, até o ponto da criança não querer comer mais nada, Fica uma semana só comendo chocolate, mas não para explicar, para falar o que significa a verdadeira Páscoa do Senhor. E com isso alimenta essa indústria, porque a partir do momento que os nossos filhos tomarem conhecimento da verdade, eles próprios vão começar a dizer: então, eu não quero isso não, só me compra um chocolate qualquer, pode comprar uma semana antes, uma semana depois, entendeu? Ainda vou dizer para você, você ainda vai economizar dinheiro. Como é bom servir o Senhor, A gente não gasta o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Irmão, sabe quanto que sai o preço do chocolate vendido num ovo de Páscoa, na semana da Páscoa?
ele sai de 3 a 4 vezes mais do que o custo normal de um chocolate a peso. Porque para comprar o ovo de Páscoa na semana da Páscoa, você tem que desembolsar muito mais. Mas se você comprar chocolate uma semana antes ou uma semana depois, você vai descobrir que o preço é outro, é 3, 4 vezes mais barato. Até nisso o Senhor nos faz poupar, enquanto aqueles que não conhecem a verdade têm que gastar mais dinheiro para alimentar uma mentira, para alimentar uma coisa que não tem valor nenhum diante de Deus. Torno a dizer: não faça a maldade de deixar os seus filhos pequenos com aquele olhinho comprido, né? Olhando para o coleguinha comendo o chocolate do ovo de Páscoa, e ele que não entende nada, coitado, ele vai dizer: meu Deus, que religião maluca é essa dos meus pais? Nós temos que ter sabedoria, queridos. Não, deixa o seu filho comer, compra alguma coisa diferente para ele, compra até melhor. Eu me lembro, queridos, quando os meus pais se converteram e começaram a nos falar para não pegar doce de Cosme e Damião. Naquela época era muita coisa, hoje isso acabou quase, não tem mais, porque na verdade esse costume era mantido muito pelos espíritas, né? E uma parte dos católicos. Mas como o espiritismo está em extinção no nosso país, né? Graças a Deus por isso, e muitos que eram católicos hoje são evangélicos, então mudou muito. Mas naquela época não, queridos, em cada rua, quando eu era pequeno, em cada rua, de uma só vez tinha 3, 4 casas dando doce na mesma rua. A gente ficava doido, corria de uma rua para outra, não sabia em que fila entrava. Os irmãos sabem disso, né? Lembra, né? O pessoal mais antigo aí sabe, né? Só que já entrou no ENTA, né? Sabe? 40, 50, né? Sabe o que eu estou falando. Mas naquela época, queridos, em que a coisa era nesse nível, a minha mãe, sabiamente, ela tomou uma decisão. Ela reuniu a minha, meu irmão. Disse: olha, bater um papo com vocês aqui. Nós agora somos cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus, entendemos que essa comida é sacrificada a ídolos. E além do mais, esses doces que dão aí nesse saquinho de Cosme e Damião, alguns são até podres, estão até em decomposição, é coisa estragada, é coisa vencida, porque naquela época as fábricas de doce aproveitavam as lojas, né, para botar todo aquele estoque para fora, né, vendia tudo, até o estragado o pessoal comprava. Até porque as pessoas que estavam ali comprando, muitas delas já estavam acostumadas a comer comida estragada nos centros espíritas e a tomar banho de água podre. Então a diferença para eles não era nenhuma. Aí minha mãe disse: olha, vocês não vão comer mais essa lixaria. Na semana do Cosme e Damião, eu vou comprar para vocês doces de primeira qualidade. E ela botava lá aquele chocolate, bombom. Você já viu bombom da Lacta, né? Da Garoto em doce de Cosme e Damião? Ninguém bota. Ninguém bota. Pois é. Aí os coleguinhas vinham com aquele saco cheio daquele doce de abóbora, daquele de coraçãozinho, aquela geleia, né? Aquela geleia dura, né? Cheia de açúcar. Aquele quebra-queixo que quebrava o queixo mesmo. E aí, já pegou doce? Eu falei: não. Não pegou? Não. Vocês vão comer esse lixo? Lá em casa tem coisa melhor. Querido, isso é comida sacrificada a demônio, rapaz. Eu não como isso não. Eu como coisa muito melhor. Lá em casa eu estou com bombom, chocolate, não sei o quê. E eu começava a dizer os doces que minha mãe comprava. Zé. Querido, nós temos que ser sábios. Nós temos que proteger os nossos filhos dessa crendice popular. Chega de botar o teu filho sentado no colo de Papai Noel para tirar foto em dezembro, querido. Aquele cara que está ali sentado, que já não aguenta mais tanta criança, e ele faz isso por dinheiro. O sorriso dele ele não aguenta mais sorrir para tirar foto com criança, alimentando um negócio que esconde o nascimento do Senhor Jesus.
Queridos, eu sonho, pode ser que é um sonho doido, mas eu sonho um dia que os shoppings vão ter que botar peças sobre o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, se eles quiserem atrair algum público lá para dentro. Alguém diria assim: mas o senhor está sonhando um troço que não vai acontecer. Alguns anos atrás, um pregador norte-americano, negro, começou a pregar de um púlpito de uma igreja pequena e dizer para aquela nação que ele tinha um sonho, quando ele veria negros e brancos convivendo juntos, sem nenhuma diferença. Ele tinha um sonho quando negros e brancos andariam na mesma condução, sem que os negros tivessem que sentar atrás. Ele tinha um sonho em que os negros e brancos trabalhariam junto nas mesmas empresas, ganhando os mesmos salários. E quando ele falava desse sonho, muita gente dizia: louco, doido, varrido, isso não vai acontecer nunca. Queridos, isso aconteceu. Anos depois, ainda em vida, ele começou a ver as mudanças. Ele não viu todas as mudanças, mas ele pregou dizendo: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E nós precisamos sonhar diferente para os nossos filhos. Nós precisamos sonhar coisas que você na infância não teve, porque os seus pais não conheciam o Senhor. Nós não podemos perpetuar, queridos, as festas cristãs comemoradas com símbolos pagãos. Não podemos perpetuar essa lixaria. Isso é lixo. Nós precisamos falar diferente com os nossos filhos, da maneira que eles podem entender, não tirando deles, né, as coisas que vão fazer eles ficarem com tristeza no coração, às vezes até com ódio dos seus pais, né, não os deixarem comer um simples chocolate. Não é isso, queridos. Não se torne esse tipo de cristão, que você vai ter um outro tipo de problema. Mas você precisa ensinar os seus filhos a celebração da verdadeira Páscoa, e você passar na sua casa a valorizar isso. A ceia de Natal, a família reunida, a ação de graças na sua casa pelas bênçãos do Senhor Jesus, porque a Jerusalém celestial, ela é uma promessa para nós, mas até lá o Senhor quer que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Essa é a verdadeira Páscoa do Senhor.